Ok. Hoje o nosso assunto, vamos abordar alguns pontos que eu acho importantes para quem quer entender a psicanálise de um ponto de vista filosófico, acima de tudo, de um ponto de vista estrutural do pensamento ocidental, mas não só do pensamento ocidental, ousando ir além da esfera da formação judaico-cristã do Ocidente, ousando falar antropologicamente, né, da formação do ser humano. Né? E a proposta é falar da psicanálise e a sua atualidade. Né? E psicanálise para leigos, psicanálise para os que pouco conhecem, né, pode ser resumido como uma triangulação entre dois progenitores e o resultado dessa união entre dois progenitores que resulta num terceiro elemento, um terceiro ser humano, né? Pai, mãe, filho, né? Essa triangulação básica para você começar a entender de psicanálise. Primeiro você tem que ter desenhado esse triângulo que nós vamos chamar depois, a partir do que Freud chamou de triângulo edipiano, o triângulo de Édipo. Né? A ideia é falar da raiz do pensamento de Freud, porque muito foi dito posteriormente de Freud. Muita coisa foi dita, há muitos freudianos e a escola se dividiu, se fragmentou, se estilhaçou em várias matizes, né? Algumas aprimorando, outras distorcendo o pensamento de Freud, inaugurando uma nova forma de pensar que destoa da origem do fundador. Tá? Mas nós ainda queremos retomar as ideias do fundador. Tá? Ok? Isso que é importante. Então, em primeiro lugar, né, além dessa triangulação que se tem pai, mãe e filho, né, o triângulo edipiano, que remete à história de Édipo, né, que inconscientemente mata o pai e dispôs a mãe numa armadilha de uma condição humana que lhe é inerente e de que ele não domina, ele não controla. Essa que é a questão que precisa ser colocada. Não é algo da vontade do indivíduo. Não é volitivo no sentido de intencional. Né? Não cabe a intencionalidade quando nós falamos em psicanálise. Tudo é não intencional porque tudo passa pelo inconsciente. Né? E a formação cultural que aprendeu dessa não intencionalidade porque tem uma raiz ontogenética, filogenética, né, que é muito maior do que as vontades individuais. É uma vontade da espécie, se pudéssemos assim colocar. Um outro ponto, além da triangulação básica edipiana, que quem quer entender Freud precisa aprender, né, segurar para si, é a questão do desejo, né, que está relacionado com essa questão da triangulação edipiana. Toda a obra de Freud versa em torno do desejo, e tão somente do desejo. Né? É uma economia do desejo. Né? Freud ele é um economista da libido, do desejo. Né? A própria libido, né, que pode ser vista como uma unidade de força, né,
alguns definem como quanta de libido, ou seja, né, o quanta de libido seria a moeda da libido, né, a moeda do desejo, melhor dizendo, a moeda do desejo é o quanta de libido, né, que é o que move, essa energia sexual que nos move desde que nascemos. Então nós somos movidos, somos máquinas desejantes, né, conforme nos ensina Deleuze, Gilles Deleuze e o psicanalista Félix Guattari, né, os franceses, quando falam de máquinas desejantes, é o que nós somos, né? Então, para entender a psicanálise, primeiro nós temos que nos definir dentro de uma estrutura triangular, edipiana, e também como máquinas de desejo. Somos máquinas desejantes, correto? E por sermos máquinas desejantes e por estarmos dentro de uma estrutura triangular, nós somos animais culturais. Animais porque somos movidos pelo desejo, né? Isso é instinto, isso é pulsão, né? Porém dentro de uma estrutura cultural que é a estrutura humana, né? Que é um legado da humanidade, que foi a organização, fruto do quê? Fruto da capacidade do nosso cérebro, do tamanho do cérebro desse mamífero, né, que somos nós, né, de inteligência sobressalente em relação aos nossos outros primos, em relação aos nossos convivas nesse planeta, os outros seres vivos, né? Então, a nossa complexidade cerebral é que permitiu a triangulação e a organização pelo núcleo familiar, né? Pai, mãe, filho, né? E é dentro dessa estrutura cultural edipiana, triangular, que todas as outras instituições irão se constituir, né? A partir de uma relação de desejo, a apreensão do objeto do desejo, né? Ou seja, posse do objeto do desejo, e a rivalidade, né? A castração, o inimigo, que quer lhe privar da posse do objeto, a escassez, né? Então nós estamos aí entre o indivíduo, o desejo e a realidade. O indivíduo ser máquina desejante, o objeto, aquilo pelo qual ele vive, né, e busca satisfação. E o terceiro elemento, o inimigo, né, o que se opõe, o opositor, né, que pode ser a escassez, né, o rival. E é dentro dessa estrutura em que tudo acontece, né? A psicanálise, ela nos propôs, né, entender, né, como negociar, né, com nós mesmos e com a realidade externa, né, onde está presente o objeto do desejo e onde está presente o rival, que nos tira o objeto, que nos rouba o objeto, que nos proíbe, né? Aprender a negociar com o desejo e com sua proibição. Essa é a grande sacada freudiana, né? É a grande invenção de Sigmund Freud, né? A negociação, né? Tudo é uma questão de economia, né? Tudo é uma questão de, aqui no caso de economia psíquica, né, que orienta as outras formas de economia, né? A economia material, a economia do dinheiro, a economia
da produção e da reprodução da vida material na Terra. É nessa necessidade de aprender a negociar que a psicanálise nos dá condições de melhor nos estruturar como sujeitos, né? Sujeitos que atribuem significado, né, às coisas, sujeitos linguísticos que nós somos, né? Sujeitos históricos, sujeitos sociais, né? Sujeitos familiares, né? Nós temos que nos ver como sujeitos, né? E poder transitar junto aos demais sujeitos que ocupam o espaço, né, social, né? Nós temos que aprender a negociar com eles, né? Aprendendo a negociar com nós mesmos, né? E vendo quais são as possibilidades de ampliar essa capacidade de ter satisfação, né? De ter o desejo atendido, né? Satisfeito, né? Saciado, ok? Essa é a primeira parte que eu gostaria de trazer para vocês, que é as bases para se chegar à psicanálise, ou para se entender a psicanálise, correto? A psicanálise nos mostra que, portanto, nós temos rivais, né? Nós nos deparamos com rivais e nos deparamos com a nossa incapacidade de negociar com a realidade, né? Com o desejo. Né? O Freud fala de dois princípios, né? O princípio do desejo e o princípio da realidade. Né? É entre desejo e realidade que nós transitamos o tempo todo. E é entre desejo e realidade que nós temos que saber como economizar, né? Como investir. Né? Tudo é uma questão, a linguagem é econômica, mas aí trata-se da economia psíquica, correto? Que gera o sujeito equilibrado, o sujeito sadio, né? E que diminui a neurose, né? Coisa que nós todos somos remetidos a ela inevitavelmente. Somos todos neuróticos. Né? A possibilidade de partilhar o nosso eu, né, de forma que nós ampliamos a nossa capacidade de nos transmutar, de nos transformar, né? De andar por entre os escombros, andar por entre as linhas inimigas. Né? Nós podemos nos reinventar. Esse estilhaçamento dos vários eus implica numa capacidade de adaptação esquizofrênica. Né? O estilhaçamento do eu não é propriamente uma fuga, são estratégias. Né? Antes a esquizofrenia do que a neurose. A neurose é redutiva e extremamente opressora, porque o indivíduo é dotado de um único eu institucionalizado, ele não tem recursos para se reinventar. Na neurose, o indivíduo sofre muito mais. Sofre muito mais. É preciso, então, que ele seja educado para criar essa versatilidade capaz de fragmentar, estilhaçar o seu eu, reinventando para cada situação colocada, fugindo do peso do Édipo, né? O peso de Édipo,
que seria o peso do mundo, o peso da cultura, né? Esse peso insustentável que nos esmaga, né? Então, linhas de resistência são formas de conviver com esse peso passando por entre os poros, né? Gilles Deleuze, que é um leitor de Freud e auxiliado pelo Félix Guattari, ele consegue, utilizando da obra de Kafka, mostrar que uma estratégia de passar entre os poros de Édipo, da cultura, né, do superego opressor, né, do inimigo, do rival autoritário, né, que nos assola, o sistema. Né? Uma das formas de não cometer um suicídio, por exemplo, como foi o caso da personagem de O Veredito, de Kafka, cuja condenação da cultura na figura do pai é um peso muito grande, insuportável, e nenhum indivíduo pode enfrentar, né? Como é que você pode enfrentar toda uma cultura opressora, né? Toda uma realidade hostil? Né? Impossível, né? Enfrentá-la significa ser esmagado. Né? Então, Deleuze fala que é um Édipo muito gordo, né? Um rival muito pesado, né? Um Édipo que nos esmaga, né? Aí está a essência do anti-Édipo, como forma de resistência. Né? Anti-Édipo, da obra de Deleuze-Guattari, L'Anti-Édipe, né? O Anti-Édipo, foi um texto dos anos 70. Nessa obra, o Anti-Édipo, né? A própria essência da palavra significa, a partir de uma pergunta, como criar resistências a um Édipo tão pesado, que é a cultura, que é o sistema, tão opressor, né, que esmaga o nosso eu. É fragmentando o nosso eu de forma esquizofrênica, né? A esquizofrenia como saída para conviver no sistema, né? Reinventando linhas de resistência. Né? Aí que a personagem de Kafka, do Veredito, é esmagada por Édipo, né? Sendo que uma alternativa seria a criação de personagens alternativos a partir de si mesmo, né? E aí deixar passar outros papéis, né? Deleuze chama de devir, né? Nós podemos dever outros seres, outros eus, né? Fantasiosos, né? Aí está o poder da fantasia, da recriação, né? Da bricolagem, né? É um poder artístico, né? Um poder, acima de tudo, plástico, né? Capaz de não levar muito a sério Édipo. Né? O problema está na seriedade. Né? O riso seria uma alternativa. Né? Se não o riso, a morte. Né? Então temos que escolher o riso ou a morte. Né? O riso como uma forma tendenciosa, né? De loucura, né? De desvio da conduta padrão, né? De criação de novas linhas de pensamento, de ser, novas posturas, criando novos agenciamentos, diria Félix Guattari, né? Nós temos que criar agenciamentos que resistam ao peso
de Édipo. Né? Então veja que a psicanálise demonstra claramente como que uma cultura se forma de forma opressora, repressiva, e que, em última instância, faz proliferar a neurose. Né? A neurose social, a neurose que está inserida em todo o sistema e que nos atinge em cheio, né? Devido à rivalidade que a realidade se propõe, né? A ser a nossa grande rival, né? Que nos impede de chegar ao objeto do desejo, né? Isso nos causa culpa, né? Impotência, né? E, portanto, isso nos causa doença, né? Isso nos adoece. Mas é preciso, dentro dessa economia de escassez e opressão, né? E de possibilidades do eu, que não se esgota, de dar a ele condições, o eu, né? De, ao estilhaçar-se, né? Passar por entre os poros da cultura opressora, com linhas de resistência, né? Com devires, né? Com personagens, né? Com a personificação, com a criação de alter egos, né? Que driblem o superego. Essa é uma forma bastante interessante de entender a estrutura psicanalítica de análise da cultura e as possibilidades de resistência do antiédipo, né? Que é uma leitura posterior a essa forma genial que Freud mostrou, né? Ao detectar, né? Ao diagnosticar a nossa realidade enquanto seres, né? Existentes, né? A detectar o mal-estar na cultura, né? E a neurose, né? E como que os intelectuais dos anos 70, Deleuze e Guattari, eles transformam, né? Édipo pesado em um discurso para passar por entre Édipo, o antiédipo, né? E sobreviver a esse peso, o peso da nossa realidade, né? Ficamos hoje aqui e vamos falar mais ainda de temas relacionados à psicanálise. Esse é um primeiro momento, as nossas aulas continuam, ok? Valeu!